Sabe, eu tenho uma palavra de Deus para você, mas o Espírito Santo é que precisa, né, trazer essa revelação e imprimir na sua mente, imprimir, sabe, dentro de você, no seu espírito, na sua alma, a palavra de Deus. Então ore agora, peça ao Senhor para te abençoar, peça ao Senhor para ministrar na sua vida, que não sejam só palavras naturais, que sejam palavras assim que penetrem, que transforme, que edifique, que leve você a se tornar cada dia mais como Jesus, além de você entender o reino de Deus, amém? Então feche seus olhos que eu quero orar por você agora. Pai de amor, em nome de Jesus, que o teu espírito de revelação venha sobre cada um que está me vendo e ouvindo agora, em o nome de Jesus. Eu quero abençoar essas pessoas, ó Deus, abençoar com a tua poderosa, com a tua doce palavra, que haja a revelação do Senhor, que essa revelação produza mudança, transformação de vida, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos enxergar como o Senhor vê, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, que eu use e que eu tenha palavras naturais, exemplos que representem as tuas verdades espirituais, os teus princípios, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, eu quero falar hoje sobre, em momentos como esse, mais do que nunca nós precisamos reinar, mas só que nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz sobre reinar, porque eu vejo que muitas pessoas têm uma ideia errada do que a Bíblia fala de reinar. E o que é isso? Mas vamos ler. Antes, eu quero ler uma passagem que está aqui em primeiro livro de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. Então, 1 Pedro 2, a partir do verso 4. E a palavra de Deus diz: chegando-vos para ele a pedra que vive. Então Pedro está chamando Jesus de pedra e a pedra que vive. É isso que ele está falando, é uma pedra viva. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então foi Deus quem enviou Jesus. Foi Deus que estabeleceu o Senhor. Então os homens rejeitaram, mas não Deus. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Então veja, o que Pedro está fazendo? Uma comparação. Jesus é uma pedra que vive e eu e você também somos pedras que vivem. Então pedras é para edificação. E aí ele fala, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Essa questão aqui espiritual é muito importante. O que Pedro está falando? A sua vida não é mais natural. A minha vida não é mais natural. Tudo que eu e você fizermos são coisas espirituais, porque Deus é espírito. E Jesus diz, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, sabe, eu e você precisamos olhar as coisas naturais de uma forma diferente do que todo ser humano olha. Normalmente as pessoas olham para as coisas naturais, assim como o êxito, quem tem o êxito das coisas. As coisas naturais para mim e para você são só suprimento de necessidades, porque na verdade a minha vida e a sua é espiritual, e qualquer coisa natural, ela tem uma dimensão espiritual para mim e para você a partir de agora. Depois que nós nos convertemos, depois que nós nos tornamos filhos de Deus, as coisas não são tão somente naturais, elas todas são espirituais, é o que está sendo falado aqui. E aí fala, por isso está na Escritura. Isso está na Escritura. Está falando o quê? A rejeição. Jesus foi rejeitado, mas já estava escrito isso antes. Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Ou seja, eu e você não seremos envergonhados porque cremos nessa pedra. Mas e continua, para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade. Mas para os descrentes, aqueles que não creem nisso, a pedra que os construtores rejeitaram, essa vez é a pedra principal, pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, Pedro está falando aqui que existem dois grupos de ser humano. Tem aqueles que olham para Jesus, que crê, que entende quem é Jesus, que abraça Jesus, que ele é a pedra viva, que se tornam também pedras vivas, que vai viver agora uma vida espiritual, e tem aqueles que rejeitam. Tem aqueles que rejeitam Jesus. E aí ele está falando, esses que rejeitam, na verdade foram postos para isso mesmo, porque rejeitaram o Senhor. Então vai ter problema, mas vamos falar de nós que aceitamos. Agora olha o que ele diz, verso 9. Vós, porém, então nós que não rejeitamos, sois raça eleita,
Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja, Pedro aqui está falando de duas coisas: identidade e propósito. Para mim e para você que aceitamos Jesus, então Pedro está falando quem nós somos e para que nós fazemos parte do reino de Deus. Então a primeira coisa, quem nós somos. Vamos falar da segunda coisa, porque eu não vou entrar nisso hoje, eu quero entrar só naquilo que nós somos. Então ele está falando que eu e você somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, ou seja, com o propósito, com o alvo, com a missão de anunciar as virtudes de Jesus Cristo. Eu e você nascemos para isso, vivemos para isso, fomos chamados para isso. Mas antes, eu e você precisamos entender o que somos. E aqui ele fala vários qualificativos que ele deu para mim e para você. Então ele fala, vós sois, porém, raça eleita. Então, raça eleita, porque é uma nova raça, nascemos, agora é uma nova criatura, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então veja bem, eu e você somos propriedade exclusiva de Deus, por isso o diabo não pode nos tocar. Por quê? Somos de Deus. Deus é o nosso dono. Mas eu quero pegar essa palavra aqui, sacerdócio real. Sacerdote, eu e você sabemos. Não, primeiro, veja bem, vós sois. Então, quando Pedro está falando que nós somos, ele não está falando que nós seremos, ou que nós fomos. Está falando que nós somos. Então, entenda, você é. Você é. Então, sabe, se tem alguém do seu lado, fala assim, você é aquilo que Deus diz, você não vai ser, você já é. É muito importante isso, porque tem pessoas que estão trabalhando para conquistar coisas em Deus, mas Pedro está falando que nós já somos. Eu não vou me tornar uma nação santa, eu já sou, eu já faço parte da nação santa. Eu não vou me tornar um povo de propriedade exclusiva de Deus, já sou. Eu também não vou me tornar um sacerdote, eu já sou. Um sacerdote real, eu já sou, isso é muito importante. Agora, quando a Bíblia fala que eu já sou um sacerdote, eu posso não estar exercendo o sacerdócio, eu posso não estar exercendo o meu reinado, mas eu já sou. Se eu estou exercendo ou não é outra história. Eu estou aqui em nome de Jesus para desafiar você, despertar você, para que você seja esse sacerdote real. Agora, o que é ser um sacerdote? Nós falamos nisso muito, talvez as coisas que nós mais falamos dentro da nossa igreja, é que você é um sacerdote, e um sacerdote é um representante de Deus. Então o sacerdote, ele representa Deus para as pessoas. Então quando nós testemunhamos as virtudes, nós somos um sacerdote diante das pessoas, falando sobre Deus, falando para as pessoas, olha, nós servimos a Deus, olha, você pode servir a Deus também, olha, Deus, as virtudes de Deus são essas, olha, Deus é a melhor escolha, Deus ama você. Isso é ser sacerdote, uma das coisas que o sacerdote faz. Mas a outra é representar o sacerdote diante de Deus. Então, nesse tempo eu estou orando todos os dias, 10 para meio-dia. O que eu estou fazendo? Representando as pessoas diante de Deus. Quando eu oro, quando você ora pelas pessoas enfermas, você está representando as pessoas diante de Deus. Quando você proclama a destruição da obra e das obras do inferno, então você está representando Deus diante da sociedade, diante do ser humano. Então nós temos esse papel duplo. Nós representamos a Deus para as pessoas e apresentamos as pessoas diante de Deus. Representamos as pessoas diante do Senhor. Esse é o papel do sacerdote, mas eu imagino que você sabe disso com muita clareza. Mas, onde é que eu vejo dúvidas e onde que hoje, mais do que nunca, nós precisamos aprender? Nós somos sacerdotes reais. Lá em Apocalipse 1, se não me engano, no verso 6, fala que Deus nos constituiu reino. Essa palavra reino significa líder. Líder de um reino, de um propósito, um líder, um soberano que vai fazer a coisa acontecer. Então o sacerdote real, ele tem dois papéis. Um é representar o Senhor para as pessoas, representar as pessoas para Deus, mas ele também é um rei. E aí é a questão, o que é reinar? O que é para mim e para você reinar? E hoje, mais do que nunca, nós precisamos aprender isso. Hoje, mais do que nunca, isso precisa acontecer na minha vida e na sua. Esse entendimento precisa estar claríssimo para que a gente se posicione como rei que somos. Lembra que Jesus é o rei dos reis. Então, ou seja, Jesus, ele lidera, ele reina reis. Eu e você. A palavra, o que Pedro aqui está falando é justamente isso. Vós sois, você já é um sacerdote, mas você também é um rei. E o que significa ser rei no reino de Deus? Isso aponta para quê?
Então, de uma forma geral, eu digo para você que ser rei é você ser exitoso em tudo aquilo que você faz. É você fazer as coisas acontecer. É você vencer, você conquistar. Isso é ser rei. Sabe? E eu não sei se isso está acontecendo na sua vida. Não sei se isso está acontecendo na sua célula. Não sei se isso está acontecendo no seu discipulado, nem na sua rede e nem na igreja que você lidera. Se isso não está acontecendo, pode ser porque você não entendeu quem é você. Mas pode ser que você entendeu, mas não está praticando. E eu quero hoje te ajudar as duas coisas. Primeiro, entender e segundo, praticar. Agora, veja bem, isso é um problema comum em todas as igrejas hoje, e eu vejo, às vezes, um desequilíbrio, ou para um lado ou para outro. E qual é o desequilíbrio que eu vejo? É que o reinado tem a ver com aqui e agora. O reinado tem a ver com aquilo que eu faço agora. O ser o sacerdote, eu vou ser eternamente sacerdote do Senhor. Agora, reinar tem a ver com o reino de Deus aqui e a minha vida aqui. E muitos entendem que a pessoa realmente assumiu e está sendo rei quando ele tem todos os êxitos naturais. E aí nós temos um problema. Porque êxito, nós temos que reinar e ter êxito à maneira de Deus, não à maneira do mundo. Não como o mundo diz, não como o mundo faz. E se eu e você vivermos a vida aqui com ideia de que nós, para reinarmos, nós precisamos ter todas as conquistas naturais que todo ser humano na face da terra, vencedor aqui do mundo, tem, isso é um engano. E aí vai virar uma confusão, isso é um desequilíbrio. Então eu pergunto para você, pessoa como Pedro, que foi quem escreveu, ele foi um vencedor ou não? Ele reinou ou não? É notório que ele reinou, é notório que ele foi um vencedor. Mas Pedro era um homem rico, por exemplo, ele tinha uma grande empresa. Como que foi a vida de Pedro? Então nós precisamos perceber isso, nós precisamos entender isso, para não haver um desequilíbrio e aí o diabo entrar com dúvida na sua cabeça. Porque se você pensa que você reinar significa você ter uma empresa, você ficar rico, você sempre ter saúde, o seu casamento ser o melhor do mundo, ou você casar e você ter muitos filhos e tudo, e você pensa, isso é reinar, há um equívoco nisso. É um equívoco. Vamos pensar Pedro. Certa vez, depois que Jesus ressuscitou, Pedro ministrando e indo para o templo para reunir a igreja ali, lá no Pórtico de Salomão, no templo, era o lugar onde ele se reuniu, fazia o culto de celebração ali. Ele foi e tinha um paralítico ali. E ele, ao chegar, o paralítico ficou pedindo esmola para ele. E ele falou, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho esmola para te dar, mas eu tenho poder para ministrar sobre a sua vida. Eu sou um rei. Essa enfermidade sobre a sua vida não vai permanecer. E ele mandou o paralítico levantar. O paralítico levantou e houve um tumulto ali no templo. Todo mundo conhecia que é paralítico. Agora ele estava andando, ele era paralítico, mas agora ele estava andando. E aquele homem saltava e pulava e glorificava a Deus. Houve aquele tumulto, o que aconteceu? Vieram lá o capitão do templo, os fariseus, não sei mais o que, porque Pedro começou a pregar e falou, olha, não fui eu que curei, foi Jesus, e vocês mataram Jesus. Mas Jesus ressuscitou, e ele começou a pregar isso, os fariseus não gostaram, pegaram e prenderam ele. Prendeu ele e João, reuniu o sinédrio, coloca eles lá no meio do sinédrio e começa a questioná-los. E fala, mas peraí, como que vocês estão pregando isso? E Pedro e João começam a falar e eles veem, puxa vida, eles são homens iletrados, como que eles falam assim? Que autoridade é essa? Que conhecimento é esse? Aí eles entenderam que eles estiveram com Jesus. Então, sabe, um dos sinais de que nós estamos com Jesus, que nós temos intimidade com Jesus, é a autoridade com que falamos, é o poder ministrado, é o conhecimento, é a sabedoria do Senhor sobre as coisas do reino. Mas aí, o que eles falaram para a pessoa? Vocês têm que calar a boca, vocês não podem falar. O que Pedro falou? Importa obedecer vocês ou a Deus? Jesus mandou testemunhar, Jesus mandou anunciar as suas virtudes. Vocês mandam a gente calar a boca? Não vamos calar. E aí, Gamaliel estava lá, mandou tirar eles, falou, vocês não podem fazer isso, não sei mais o que, deixa, porque se isso for de Deus vai crescer, se não for de Deus vai morrer. Bom, eles trouxeram Pedro e fizeram o que? Ameaçaram e bateram nele. Isso foi o que aconteceu com Pedro e João. E depois liberaram eles. Sabe o que é que aconteceu? A Bíblia diz que Pedro e João saíram saltando de júbilo por terem apanhados pelo nome do Senhor Jesus. Imagina se hoje eu sou preso porque eu estou pregando o Evangelho. Mas Pedro considerou alegria, considerou graça de Deus, não só de crer, mas de padecer pelo nome de Jesus, porque está escrito. Então ele reinou, mas ele estava tendo uma vitória natural? Não, ele estava tendo uma vitória espiritual, ele estava estabelecendo o reino, e ele estava feliz, sabendo, eu estou reinando, porque ele enfrentou todo um sinédrio,
e saiu de lá vitorioso. Saiu de lá livre para continuar pregando. Apanhou, mas saiu de lá assim alegre, fala: puxa vida, eu fui considerado digno de sofrer afronta, apanhar pelo nome de Jesus. Isso é bênção. Esse era o entendimento de Pedro, está escrito isso em Atos. Agora eu te falo o seguinte: esse entendimento de Atos, ele cabe hoje no que nós estamos vivendo? Então veja, reinar, eu e você temos que ter entendimento. Eu e você estamos reinando quando o reino de Deus está sendo estabelecido, não quando as coisas naturais tão somente estão crescendo. Posso ter a minha empresa e ela pode estar crescendo e eu posso não estar reinando. E eu posso não ter nada e também não estar reinando. Então ter ou não ter coisas naturais não é necessariamente sinal de que alguém está reinando. Veja, o próprio Pedro, certa vez Jesus estava ministrando, um jovem rico chegou. E aí Jesus, e ele era um cara irrepreensível. Ele seguia toda a palavra de Deus, esse jovem rico. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus o amou tanto que Jesus o desafiou a andar com ele. Mas tinha uma condição: vender tudo que ele tinha. E ele achou a condição, o preço alto demais. E ele pegou e foi embora. E aí Jesus falou: dificilmente um rico entra no reino de Deus. Aí Pedro falou: mas se um rico não entra, quem vai entrar? Qual que era a ideia que estava na cabeça de Pedro quando ele ainda era discípulo, antes de Jesus ressuscitar? É que alguém reinar tinha que ter posses, tinha que ter coisas materiais, tinha que ser uma vida religiosa e você ter algo para mostrar, algo natural para mostrar que você tinha conquistado. Essa era a ideia de Pedro, antes de Jesus ressuscitar, antes dele ser cheio do Espírito Santo. Essa era a ideia. Irmãos, infelizmente ainda hoje, muitos pensam assim. Muitos pensam que reinar é ter coisas. Sabe, ter coisas pode fazer parte do reinar, mas não necessariamente. O reinar tem a ver com reino de Deus, com obra divina. Se isso vem com coisas naturais ou não, é outra questão. Deixa eu te dar outro exemplo de Paulo. Paulo estava lá dentro da cadeia de Filipos, preso, depois de apanhado, adorando a Deus. Ele estava reinando, ele estabeleceu lá uma igreja, começou ali dentro daquela prisão. Ele reinou. Agora Paulo diz que passou necessidade, passou fome, mas ele disse que aprendeu a reinar em toda e em qualquer situação, quando estava faltando coisas, mas quando tinha abundância de coisas. Eu e você precisamos aprender isso. Reinar é estabelecer o reino de Deus. Reinar é não sair do descanso divino. E as coisas naturais, pastor, e o meu casamento, e a minha saúde, e a minha prosperidade, isso pode vir e pode não vir. Nós vamos buscar isso? É lógico que vamos. Mas isso tão somente não é sinal de que eu e você estamos reinando. Quero que você entenda isso. Por que eu estou insistindo nisso? Porque é o seguinte, irmãos, nós estamos na época de dificuldade, nós estamos na época de provação, nós estamos na época de uma luta. E eu não quero que você pense que você é um derrotado, que você é alguém que não serve a Deus, que Deus não te abençoa, que Deus não está com você, porque às vezes você perdeu um emprego, ou porque a sua empresa está fechada, ou porque às vezes você foi acometido dessa praga do inferno, ou que você tem alguma outra doença, ou porque você está passando por uma crise dentro do seu casamento. Em nome de Jesus, isso não é um sinal. Nós queremos isso? É lógico que queremos. Deus quer nos abençoar nisso? É evidente, mas eu não posso confundir isso, se eu estou reinando ou não por causa disso.